Causado pelo acréscimo dos 7,5 milhões de eleitores que passaram a escolher um candidato. A mudança que permitiu que o eleitor tenha um segundo a mais na tela de urna para confirmar o candidato de sua preferência antes de confirmar o voto e falhas no reconhecimento da leitura biométrica. Valeu, obrigado, Vanessa Stenza, 11 horas 12 minutos. E como anunciado aqui no início do programa, também ao longo do CBN Manhã de Notícias desta terça-feira, a CBN Vale do Iguaçu tem a satisfação de receber o deputado estadual no Paraná, eleito no último domingo, com uma votação altamente expressiva, será o nosso representante. E quando eu digo que será o nosso representante, eu falo de toda a região aqui da Ansupar, a região sul do estado, lá na Assembleia Legislativa em Curitiba, deputado Hussein Bakri. Primeiramente, parabéns, deputado, pelo trabalho durante toda a sua campanha e que resultou nessa votação histórica e, consequentemente, na sua eleição para deputado estadual. Bom dia e seja muito bem-vindo à CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Peruso. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Belal. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse programa, num momento histórico da minha vida, eu diria para você. É a palavra que define o momento que eu estou vivendo. Tem momentos ainda que eu não acredito, em função dessa votação tão grande que a gente alcançou. Eu confesso para você que, enquanto candidato, né, uma das tarefas que a gente mais faz antes de dormir é fazer conta. Pode perguntar para qualquer candidato. Você vai dormir, começa a fazer conta, às vezes chega em 50, outro dia 40, 10, 60, mas nunca passei de 70 nas minhas contas. Estou contando para vocês daqui agora. Então, assim, para mim foi assim, uma alegria enorme quando eu olhava aquele site do TSE lá, e a gente acompanhou também vocês aqui na transmissão. Puxa vida, foi um presente que os eleitores me deram, que Deus me deu, atingindo quase 100 mil votos. Bom, obrigado pela sua audiência, né? No domingo, na nossa cobertura da eleição. E deixa eu apresentar aqui também o nosso companheiro Eduardo Karpinski, nosso editor-chefe aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação, que vai estar participando conosco dessa entrevista. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Peruso, bom dia, ouvintes, bom dia principalmente ao deputado eleito Hussein Bakri, que nos prestigiou durante todo esse período eleitoral, durante toda a campanha. Ouvimos ele, deixamos claro aqui, da mesma maneira que ouvimos todos os candidatos que nos solicitaram espaço aqui democraticamente, mas o Hussein é da casa, o Hussein é nosso amigo, o Hussein você encontra na fila do mercado, você encontra comprando pão na padaria. Na academia encontrei ele semana passada, Eduardo. Então, mas não eu fazendo academia. Mas não estava fazendo bem. Então, assim, a gente só pode agradecer a atenção do Hussein, a gente só pode agradecer a participação dele sempre que necessário, e mesmo neste período eleitoral em que ele estava afastado da Assembleia Legislativa, né, Hussein, você continuou trazendo para nós todas as demandas, todas as informações, todas as solicitações aqui do Grupo Verde Vale para informar muito bem o nosso ouvinte. Então, espero que seja um papo gostoso, aí, um papo que a gente possa conversar agora mais calmamente sobre essa eleição que foi realmente histórica, marcante e que vai ficar na história de União da Vitória e de todo o Vale do Iguaçu. Você sabe, Eduardo, Peluso, que essa característica que vocês citaram agora, impressionante, eu ia falar sobre isso. Ela teve uma repercussão muito forte nessa eleição. A eleição passada foi uma eleição marcada por arminha, por youtubers e tal. Essa foi uma eleição diferente, você pode perceber. Uma eleição que valeu o quê? As pessoas quiseram votar naqueles que trabalharam. Naquele que é próximo deles, você entendeu? Aquele deputado que ele pode encontrar, que ele pode conversar. Então, isso teve um peso muito grande na eleição. Eu senti onde eu ia que as pessoas valorizavam muito ter estado presente nas cidades e ter levado recursos, enfim, participar da vida das cidades. Hussein, eu acho bacana a gente também falar um pouco de bastidores, né? O Eduardo citou aqui que a gente fez o mesmo procedimento com todos os candidatos durante a nossa cobertura pré-eleição também. Na quinta-feira passada nós conversamos,
né, deputado, aqui na CBN, antes da eleição, e o senhor dizia que estava ansioso, tenso, com aquele frio na barriga, apesar de toda a sua experiência na política. E no domingo, em que momento o senhor percebeu que estava eleito, que com aquela quantidade de votos a eleição era uma realidade? Tua pergunta foi excelente. Como é que funciona a vida de um candidato? Para quem está ouvindo agora, vai chegando 5 horas da tarde, quando fecha tudo, aquele silêncio, toma conta, ali, eu peço desculpa para vocês que a garganta ainda está ruim. Mas o que acontece? Aquele momento é o momento mais tenso da vida. Eu digo sempre o seguinte, Eduardo, você envelhece 5 anos por eleição. Naquele momento, quando chega às 5 horas da tarde, até começar a chegar o resultado, você não faz ideia. Assim, eu não consigo contar como é que é, sabe? Aí quando começa a chegar a primeira urna, segunda urna, você começa ou se animar ou ficar triste. No meu caso, me animei. Aí começa a receber as informações das outras cidades. Aí você começa a fazer conta. Mas você vai acompanhando também no site do tribunal. E tá acompanhando a transmissão de vocês também. Começou a aparecer, quando eu passei de 35, 40 mil votos. Eu falei, pessoal, calma. Alguns já começaram a querer se animar. Eu falei, não, calma. Quando chegou em 50, aí a certeza interior veio, porque eu sabia, pela minha história política, sabia pelo conhecimento, que a 50, em qualquer lugar, você está garantido. Mas, para minha surpresa, não parava. Daí veio 60, 70 mil votos, 80 mil votos. Digo, meu Deus do céu, que alegria, cara, que coisa maravilhosa. Mas quando veio 90 mil votos, eu não sabia mais o que dizer. Fiquei muito emocionado, chorei bastante. Quem foram as primeiras pessoas que o senhor abraçou? A família, né? A família, meus coordenadores que estavam próximos, que tiveram um papel fundamental nesse processo, que me aguentaram, porque não é fácil. O estresse toma conta, sabe? Você imagina você cuidar de uma campanha desse tamanho. Hoje você está no meio da campanha, daqui a pouco faltou material em tal cidade, daqui a pouco não sei quem está bravo com você porque você não foi lá ainda, daqui a pouco chuva e daqui a pouco atrasa no evento. Então, assim, uma loucura o que você vive nesses 45 dias. Mas, assim, olha, e aí fechou com 97 mil votos, usou uma coisa que... Então foi... Mas, assim, eu quero contar uma coisa pra vocês aqui. Foi a campanha mais gostosa da minha vida. Impressionante, eu não tive, assim, nenhuma ofensa, nenhuma pessoa virando a cara pra mim, deixando de me dar a mão, sabe como? Porque isso é comum acontecer no processo eleitoral. Não te ofender, assim, mas às vezes a pessoa... faz aquela coisa ruim, sabe? Que acaba te machucando por dentro, mas não tive nada, cara. Nenhuma das cidades que eu fui, ninguém me hostilizou, nada. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acho que foi a minha conduta nesses 4 anos aí, de ser sincero com todo mundo. Olha, dá para fazer, dá, não dá. Vamos dizer assim, estar presente em todos os municípios. Mas foi uma campanha maravilhosa. A campanha, assim, mais tranquila da minha vida. Eduardo, você falou em família e vamos fazer um parênteses aqui. Na sequência a gente vai falar de governador Ratinho Júnior também, mas no discurso da vitória dele no domingo à noite, ele falou um pouco sobre isso, o quanto a família foi importante, o quanto a nova política, o jeito novo de fazer política prevaleceu no estado do Paraná. Muitos dos candidatos foram nessa mesma levada. E você é um político que tem muito presente a família, seja nas suas redes sociais, seja na Assembleia Legislativa, quando você falava muito sobre os seus familiares. Conta para os nossos ouvintes aqui qual é a importância disso, qual é a importância da tua família que te acompanha desde o teu início aí na jornada política lá em 1988. O Eduardo desenterrou aqui um boletim da eleição aqui, de 1988, quando eu fiz 1.100 votos para vereador. 1099 aqui, para ser mais exato, 1099. E foi o mais votado. Mais votado da história de União da Vitória, proporcionalmente até hoje, se você pesquisar. Mas assim, ó, eu comecei com o meu pai. Meu falecido pai me lançou na política, e nessa data aí, depois fui prefeito. Meus irmãos, minhas mães sempre tiveram uma importância fundamental. A gente está muito unido, todos nós. E aí veio a segunda leva, né? Aí começou o Vingenro, o Thiago, fantástico o trabalho que ele faz, o Vinícius,
a Marina que está grávida agora para nascer em outubro, torcendo, vibrando, e a Gabinha, né, que se destacou na coordenação, foi uma gigante, minha filha Gabi, não tem preguiça, não tem hora, com 3 filhos, ia dormir de madrugada, e toda a nossa equipe de coordenação extremamente organizada, porque não é fácil, viu, gente? Uma campanha em 80 cidades, você imagine, às vezes uma campanha de vereador numa cidade só é complicado. E a família tem um papel fundamental, porque ela te dá a segurança e a tranquilidade, te dá a paz de poder ir para a rua pedir o voto. Bom, sim, a campanha este ano, acredito que as últimas campanhas, elas têm tido uma característica diferente, com muito conteúdo nas redes sociais. Né? A gente viu acompanhou que o senhor também entrou nesse clima, né, do TikTok, de outras plataformas digitais, teve as danças, teve o Votadona, né? De onde surgiram todas as ideias e como é que o senhor viu também a repercussão dessa sua campanha nas mídias sociais? Essa dança eu não vou fazer mais, porque é a última vez eu prometi não faço mais dança, chega, porque eu sou muito ruim de dança, eu não sei se eu não perdi voto por causa de dança, né? Eu acho que não, mas assim, você tem um lado mais objetivo, pragmático da campanha, que é mostrar propostas, mostrar tuas visitas aos municípios, as tuas realizações, mas também você não pode esquecer da alegria, de mostrar uma campanha alegre, solta, e essa da Votadona foi nesse sentido, a dança foi convidar as pessoas a participarem. Cara, você chegava nas cidades, né, pessoas, crianças, idosos, nós queremos dançar, então assim, foi fantástico isso, a minha equipe de marketing fez um trabalho aí muito forte, né, capitaneado aí pela Robertinha, por todos eles, né, fizeram um trabalho muito forte, e diria para você, na vez passada eu levei um ferro na rede social. Eu não tenho vergonha de falar. Eu fui muito mal na rede social, na eleição de 2018. E essa eleição nós fizemos um belo trabalho, fomos muito bem. Eu diria que se eu tivesse feito um trabalho na rede social melhor na eleição passada, talvez eu tivesse sido eleito de cara. Eu fui de suplente. E nessa aqui, uma das mudanças que teve foi a rede social. E eu sou testemunha disso, sim, porque um encontro que a gente teve na secretaria... Aqui na educação, você veio distribuir um kit de bolas, um kit para as escolas, você lembra dessa data que eu tive presente? E conversava com a sua assessoria, com o Pablo, conversava com o Gabardo, e tal, eu falei, Pablo, apostem no TikTok, que é o que tem. E o Pablo falou, mas o que a gente vai colocar no TikTok? Eu lembro que a gente conversou assim, informalmente, sem nada. E a gente viu o exemplo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, que foi exemplo para o Brasil inteiro, principalmente no que o Peruso perguntou a todos os nossos convidados aqui, os candidatos, que o público jovem poderia sim decidir essa eleição. E realmente foi uma aposta sábia e vocês acertaram na mosca, o resultado está aí. Na mosca. E você veja aqui os índices de votação que eu tive, né? Não sei se vocês vão falar disso a seguida, não. Mas a União da Vitória foram surpreendentes em quase 53%, né? É uma coisa fantástica. A Robertinha nos traz alguns dados aqui dos seus vídeos, enfim, que foram publicados. Tem um vídeo do pai do governador Ratinho Júnior, o Ratinho, né, que tem 254 mil visualizações. É um número realmente espantoso aqui de visualizações do Ratinho, que nós vamos falar em seguida da relação aqui do deputado Hussein Bacri com o Ratinho Júnior, enfim, com o Ratinho pai também. Mas, Hussein, você teve em União da Vitória a sua votação mais expressiva, obviamente, mas em municípios como Marechal Cândido Rondon, né, o senhor fez mais de 7 mil votos. Guaíra, Lapa, São Miguel do Iguaçu, inclusive o Eduardo Karpinski tem em mãos aqui um mapa, né, ilustrando melhor essa situação, onde o senhor foi bem votado. Em todas essas e outras cidades, o seu desempenho foi muito bom. Que projeção o senhor fazia? O senhor já citou aqui cerca de 60, 70 mil votos, e este número de mais de 97 mil votos, né, sendo o 7º mais votado em todo o estado do Paraná. De certa forma, também lhe surpreendeu? Totalmente. Sou sincero para vocês aqui. Nem nos meus sonhos assim, mais fantásticos eu imaginaria passar de 70 mil. Porque, veja, vou te dar um exemplo aqui. Marechal Cândido Rondon. Sonhando alto era 3, 4 mil. Foi 7. Guaíra, sonhando alto era 2,5 a 3. Foi 6.
E vai embora, né? E São Miguel do Iguaçu, Lapa, enfim, todos os municípios. Pra você ter uma ideia, no oeste do Paraná inteiro, eu fiz 32 mil votos. 32 mil votos. Curitiba, 3.300 votos. Você pega na Lapa, 3 mil mais votados, 3 mil votos, né? O que eu quero dizer com isso? São cidades que eu trabalhei muito. Vou te dar um exemplo. Por que eu fui ser deputado também no oeste? Porque o deputado Hélio Rucci, que é de lá, ele se aposentou politicamente, era a última dele. E ele estava na suplência, sumiu um pouco. Um dia ele me pegou pelo braço e disse assim: Ossenbach, é minha cidade, eu quero que você atenda a minha cidade. E eu fui lá atender a cidade dele. Então, assim, me apresentou para os prefeitos da região, somado ao Luciano, que era um grande assessor que eu tenho lá. Você vê o que nós fizemos no oeste do Paraná? Fruto de um bom trabalho. As pessoas aprenderam a ver que tinha alguém que cumpria as promessas. Você está entendendo? As pessoas, modéstia à parte, se surpreenderam com o meu trabalho. Por quê? Elas acostumaram a ver que existe gente que cumpre o que promete. Todas essas cidades, o que eu prometi, eu cumpri. Eu levei um jornalzinho lá, aqueles de campanha. Por exemplo, fiz 2 votos nessa cidade, mas já levei 10 milhões. Fiz 5 votos, mas já levei 4 milhões. Vou te dar um exemplo. Pato Bragado, pesquise lá. Eu fiz 58% dos votos em Pato Bragado. 1.940 votos. 1.940 votos, o que dá 58% dos votos da cidade. Mercedes, eu fiz uma votação fantástica lá. 1.891. Eu tenho um levantamento aqui das top 20 aqui. Você viu? Que loucura, cara. Dá 50 e poucos por cento dos votos. Oi? Em Guaíra eu fiz um voto, me lembro aqui a Roberta. Eu fiz um voto em Guaíra, ele veio quanto, Roberta? Mais de 15 milhões. Então assim, gente, eu trabalhei pra caramba. Agora, vou abrir um parênteses para dizer para vocês. Eu me ferrei muito na liderança do governo. Não foi fácil. Eu atravessei a Covid aí, porque vários deputados estavam fora, online. Pergunta aqui a Roberta, que trabalhava comigo. Tinha dia que você ficava louco, porque aparece no painel lá os deputados presentes. Você tem uma votação lá importante de uma PEC, por exemplo, precisa ter 33 votos. Você chega lá, daqui a pouco só tem 38 presentes. Entendeu? Então, assim, eu sofri esses 4 anos para ganhar tudo, mas também tive o bônus. Tá. Hussein, só para informar nosso ouvinte aqui, o levantamento e dar um fôlego aí na tua garganta, Tá. Dos 399 municípios do estado do Paraná, você foi votado em 254 deles. Meu Deus. E 145 são os que você não recebeu votos. No top votos aqui da tua eleição, União da Vitória, obviamente, com 14.702 votos. Marechal Cândido Rondon, com 7.161. Guaíra, 5.665 votos. Cruz Machado, 4.640. E aí continuamos. Lapa, Curitiba, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu e aí por diante. Você falou muito, acho que a gente vai entrar no tema só mais um dado agora. aqui, o deputado Ossenbach, ele foi votado em 63,6% dos municípios do Paraná. Que loucura, né? E essa reportagem que a nossa jornalista Ivana Porne está já produzindo desde o domingo para a edição de sexta-feira do Jornal Comércio, a gente vai trazer todos esses dados, todas essas informações, o mapa dos votos aí do nosso deputado Ossenbach, né? Essa é histórica, vamos aumentar essa tiragem, porque tenho certeza que muita gente vai na banca comprar essa... Com certeza. Vai. Hussein, vamos entrar um pouco na política. O outro assunto que o governador Ratinho Júnior falou sobre essa nova política, esse novo jeito de fazer política sem ataques, sem guerra, sem briga, sem falar sobre o que poderia ter feito, mas sim o que vai ser feito. Ela é muito positiva, ela é bonita, mas precisa de alguém que faça a política como deve ser feita, que é a política do diálogo, é a política da articulação, é a política que a gente conhece há muito tempo. E você foi escolhido pelo governador para fazer esse papel na Assembleia Legislativa. Você pretende continuar fazendo esse papel? Você pretende manter essa postura ou ainda é cedo para tomar essa decisão? Essa pergunta tá difícil, viu? Deixa eu explicar aqui. Vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, trabalhar com o Ratinho Júnior é uma coisa fantástica. Eu preciso contar para vocês. Eu não estou falando para ele ganhar voto, ele já está eleito. Sim. É um cara simples, gente. Família bilionária. Um cara que cuida de tudo. Nós temos um grupo do governo, 5h30 da manhã ele já está perguntando. Um troço que ele pediu para o secretário fazer, outro troço aqui. Outra coisa, um cara, além de ser sério, porque ser sério é obrigação.
ele cuida muito do governo. Porque tem muita gente que é séria e não cuida. Aí dá sacanagem no governo. Ele cuida de tudo, vocês não fazem ideia. Tá? E mais ainda, ele é um cara de diálogo, mas acima de tudo, ele é um cara de palavra. Se ele falar para você uma vez, acabou. A minha relação com ele é fantástica. A minha relação com o pai dele é mais fantástica ainda. Na eleição passada, eu fiquei na segunda suplência. Você imagina o que é ficar esperando. Eu tinha esperança, mas não tinha certeza de entrar. Um dia ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho muita confiança em você, o teu perfil me agrada muito para ser líder do governo. E aí chamou 2 deputados e eu fui líder do governo. Mas contei para ele que nesse mandato eu tinha um outro projeto. O meu projeto era a mesa da Assembleia. Ele falou, pode tocar adiante. Então agora vamos tocar adiante, vamos ver. Mas assim, eu quero deixar uma coisa clara para a população. Sempre a palavra final é do governador. Eu vou respeitar tudo que ele dissesse. Se lá na frente ele disser, Hussein, presidente não dá, vai ser primeiro secretário, tá ótimo também. Mas se ele disser assim, Hussein, não vai dar para ser primeiro secretário, eu quero que você seja líder forte, que você continue, eu preciso de você, também não tem problema nenhum, né? Hussein, só um segundinho, assim, ser líder do governo na Assembleia é um prestígio, mas não é fácil, né? Não é nada fácil. É o ponto que pesa, porque é um desgaste emocional, você falou muito bem. Na mesa você não tem tanto problema. Agora, na liderança, todo dia você tem que apagar incêndio. Você vai para uma votação importante e daí tem 10 deputados. Estou bravo porque o secretário foi para o interior e não me avisou. Estou bravo porque a minha emenda não saiu. Estou bravo porque não sei o quê. Todo dia apagar incêndio. Você chama lá na liderança, conversa com um, liga para o secretário, liga para o outro. Você não tem tempo para nada. Você cuida do governo. E aí você tem que estar ligando para todo mundo para confirmar o número de votos, porque você não pode ser surpreendido. Imagina fazer isso no meio da Covid, os caras viajando online, votando fora. Eu sofri muito, cara. Não perdemos nenhuma. Eu não sei se eu tenho saúde para aguentar mais 4 anos de líder, cara. E além disso, assim, você estava na CCJ e com a educação também, que enfrentou, vamos dizer assim, aquela questão do reajuste do funcionalismo público foi desgastante para todos no governo. Você enfrentou também vários problemas relacionados à Covid com o setor da educação. Foi. Presidente da Comissão de Educação, meu amigo. E a CCJ, qual que é o meu papel na Comissão de Constituição? Cada projeto que vai ter lá, nós temos que orientar. Se vota sim, vota não. Então eu trabalhei pra caramba, cara. Olha, não foi fácil. Mas e tem mais um problema ainda que você esqueceu de falar, e eu também. Eu era suplente. Você imagina como é que esse cara no começo, né? Esse cara é suplente. Eu fui muito humilhado em termos por essa questão de suplente. Eu comecei a ser respeitado no 2º ano em diante. Eu sofri muito, cara, com esse troço e de fato era assim uma insegurança, né? E hoje eu tirei esse peso total da minha vida. Eu tenho humildade de dizer para vocês que realmente pesou muito na eleição passada isso, porque era uma faca no pescoço ser suplente. Não que eu tivesse medo que o governador me tirasse, né? Era a questão até da legitimidade. Os outros me viam assim com, pô, esse cara é líder, ele foi, você entendeu? Mas e como é que o senhor acha que vão lhe enxergar agora? Vão lhe ver, né? O momento que o senhor entrar lá na Assembleia Legislativa, porque agora, se o senhor está dizendo que de repente o pessoal lhe via com, uma certa desconfiança por ser suplente, agora o senhor é o 7º mais votado do Paraná. Como é que o senhor acha que quem está lá dentro da Assembleia vai lhe enxergar a partir de agora? Olha, em primeiro lugar que muda tudo, né? São quase 100 mil votos. E política o que é? O que dá força? É o voto. É a representatividade. Em segundo lugar, melhorou muito lá na Assembleia. Eu não tive tempo de contar ainda. Eu ganhei muitos amigos lá dentro. A Roberta sabe que trabalhou comigo, os meus assessores. Eu ganhei muitos amigos lá dentro. Porque eu cumpri todas as promessas que fiz para os deputados. Eu implantei alguns projetos, por exemplo, na educação, Escola Bonita, e cada deputado indicou. Implantei várias questões, um diálogo com o governador mensal, e cumpri todas as promessas. E tratei com respeito à oposição. Até os deputados da oposição, quando eu saí da liderança, me elogiaram, porque eu nunca pisei em cima de ninguém. Eu nunca tripudiei a minoria. Você tem que respeitar a minoria, porque a minoria, às vezes, quando te critica, ela te ajuda. Às vezes você não está enxergando algum erro e quando você recebe a crítica, você tem que saber agradecer. Então, eu terminei bem melhor do que eu entrei. Hussein, como o senhor avalia a eleição para o seu partido no estado do Paraná, o PSD, né? O governador Ratinho Júnior, ele foi
reeleito com ampla maioria dos votos dos paranaenses, e o partido também elegeu um número bastante significativo de deputados. Então dá para considerar que a eleição para o PSD ela foi bastante positiva? Ela foi fantástica, né? Não falhou as contas. O meu maior guru da política do Paraná chama-se João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil do Paraná. Ele nunca erra, com todo respeito. Adeus agora, você vai dizer, não, mas ele é um cara que conhece, né? E ele me falou, vamos fazer de 15 a 16 deputados. Você vê que número fantástico. Isso significa quase um terço da Assembleia. São 54, um pouquinho menos que um terço dos deputados. Então é uma bancada muito forte, muito forte. Tanto é que dos 8 primeiros, nós ficamos com 6 ou 7 do partido, né? O mais votado, né, Alexandre O mais Cury. votado, Alexandre Cury, que para nós é um orgulho. A gente tem uma ótima relação, eu e ele, né? E os demais colegas, Romanelli, Traiano, a gente tem uma relação fantástica ali dentro. Eu fiz uma conta rápida, eu acho que o governo vai ter uma base significativa lá dentro. Eu olhei o nome dos eleitos. Pela experiência que eu tenho, nós não vamos ter uma oposição no máximo com 10 ou 11 deputados, né? Eu acho que nós vamos ter uma base muito forte para o segundo mandato do Ratinho Júnior. O mapa político regional, ele teve algumas mudanças significativas, mas ele consolidou você como talvez o único representante que a gente tenha na região aqui, efetivamente trabalhando pela nossa região, o único nativo, assim, digamos. Isso aumenta a tua responsabilidade, isso faz com que você se empenhe ainda mais pela região. Qual que é o peso desse fator aí, que você ser talvez o único representante da região lá na Assembleia? Essa eleição que esse resultado, o peso é maior em geral. Do mesmo tamanho da felicidade que eu tenho. O peso é muito grande. Mas assim, gente, eu sei lidar com isso, né? Eu tenho que dizer para vocês que em um determinado momento da vida, né? As pessoas, em alguns momentos, me taxaram de velho no aspecto seguinte, está 30 e poucos anos de política, né? Alguns, inclusive, não quiseram colar em mim, que não quero personalizar nada, né? Porque entendiam que estar perto de mim poderiam perder votos. E, na verdade, eu tinha essa confiança que não. Porque o velho não é a idade, não é o tempo que você está trabalhando. O velho é a prática. É a prática. E graças a Deus eu não tenho nada de velho. Eu me reciclo sempre. O que é se reciclar? É ter a humildade para reconhecer os erros. É visitar cada cidade. A minha família sabe que eu fico muito pouco em casa. Praticamente eu vou para casa no domingo. Mas você tem que gostar do que você faz. Senão você não faz. Você não pode ter preguiça. Eu trabalhava na Assembleia segunda, terça e quarta, Peruso. Quinta, sexta e sábado à tarde, até sábado à tarde eu estava indo nos municípios. E vou continuar fazendo isso. Eu vou sentar com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças. Pessoal, o que vocês querem para os próximos anos? Qual que é a prioridade? E vou dizer para eles, até X eu consigo. Para frente eu vou atrás. Então esse é o modo que eu trabalho. E isso me credenciou de uma maneira muito forte aqui na região. As pessoas sentiram que eu cumpro o que eu prometo. E não foi pouca coisa aqui. Olha, uma hora dessa a gente vai conversar, vou mostrar para vocês a quantidade de recursos que vieram. Ela é assombrosa. E o meu desafio agora, no próximo mandato, é arrumar mais recursos ainda. E é o que eu vou fazer. Pode ter certeza. E digo mais, eu vou além. Eu estou muito, mas muito, muito entusiasmado com o próximo mandato do Ratinho Júnior. Vocês não têm ideia do tamanho do entusiasmo que eu estou para os próximos 4 anos. Deputado Hussein Bacri, nós, seres humanos, somos movidos a sonhos e objetivos das nossas vidas. O senhor tem algum projeto, alguma obra que o senhor classifica como o grande objetivo nesse seu novo desafio político aqui para a União da Vitória e região, nesse seu novo mandato? Qual é o seu grande sonho, a sua obra que o senhor quer idealizar para a nossa região? Eu acho, Peruso, desculpa, Hussein, que nas conversas anteriores com o governador, ele deve ter ido lá pedir, porque o Hussein vai, ele pede, ele solicita, o governador vai lá e enche o caminhão de votos aí na urna, que depois a gente conversa. O que se pediu para o governador que ele falou, vamos conversar ano que vem? Várias coisas. Foi muito boa essa pergunta. Primeira, eu quero fortalecer a União da Vitória na questão do ensino superior. Nós temos aí
a Uniuv para nós tentar fazer uma parceria com o Estado. A Uniuv é nossa, nós não podemos fazer com que ela termine. Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto, fortalecer os nossos hospitais. Nós temos a hemodinâmica na maternidade, que é um processo que nós queremos alcançar. E nós temos a ampliação do hospital regional, no aspecto seguinte: nós precisamos de mais leitos de UTI. Nós já vimos isso na Covid, emergencialmente nós conseguimos fazer essa questão, e agora nós queremos fortalecer. Na questão de asfalto, você sabe quanto que a população precisa de asfalto. E eu quero destinar um volume significativo para os municípios que eu represento. Mas assim, a grande tacada que eu quero colocar todo o meu esforço nesse mandato é geração de emprego e renda. Nós temos uma cidade, uma região boa para morar, mas nós precisamos fortalecer a geração de emprego e renda. Eu nunca estive tão entusiasmado como eu estou agora para isso. Vamos lá. Já está sendo perto de ser declarado o fim da pandemia. Os efeitos da guerra vão diminuir na economia. Os municípios, União da Vitória, o prefeito Bachirabas comprou uma área industrial aqui e nós já definimos 12 milhões de reais para a implantação dessa área industrial, para a estrutura, né? E para você ter uma ideia, como eu estou trabalhando já, eu não falei nada para ninguém, vou te falar agora. Nós já temos uma empresa que assinou uma carta de intenções, né, com a União da Vitória, que é a Malas ICA, para se instalar aqui, mas assim é muito pouco. Eu quero fazer muito mais nesses 4 anos. O que eu puder viabilizar de recursos, de geração de emprego e renda para a região inteira, vocês podem contar comigo. Esse vai ser o meu foco nos próximos 4 anos. Vai ser assim minha luta principal, porque veja, a hora que você tem mais geração de emprego e renda, você gera mais impostos. A hora que você gera mais impostos, a prefeitura tem mais dinheiro. A hora que a prefeitura tem mais dinheiro, ela melhora a saúde local, ela melhora todos os serviços localmente, porque ela tem mais recursos. Então, quero dizer para todos que estão nos ouvindo nesse momento, confiem, gente. Eu vou trabalhar, mas muito, muito, muito nesse aspecto de geração de emprego e renda. O deputado Hussein Bacri, na nossa conversa na quinta-feira, ele já tinha comentado, né, dessa vinda dessa empresa, que é uma empresa conhecidíssima, as Malas ICA, que certamente vai conseguir fazer com que muitos empregos sejam criados na área industrial aqui de União da Vitória. E outra questão, deputado Hussein Bacri, nós demos em primeira mão aqui na CBN na semana passada, é a obra ali nas proximidades da Ponte do Arco, que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná está assinando o contrato, né? Em breve essa obra vai ser iniciada e muito provavelmente no segundo semestre do próximo ano já teremos a obra concluída para terminar com esse problema de queda de rochas e de pedras, né, que causam um risco enorme para a população que trafega por aquele local ali na PRC 466. Deixa eu te contar a história dessa obra. São 5 milhões de reais. Não tinha dinheiro. Eu fui no governador, o senhor precisa arrancar daqueles extras que só o senhor assina decreto, tira daqui, tira dali. Isso é a força de ter um deputado local. E aí conseguimos. O que eu apanhei por causa disso, cara, você não faz ideia. O que eu apanhei, aproveitadores, porque o que acontece? As pessoas não entendem, Peruso. O que acontece? Que tem um processo licitatório. Aí ganhou uma empresa, a outra entrou na justiça. Enquanto a outra entrou na justiça, o que eu vou explicar para o povo? Fiquei apanhando de aproveitadoras que foram principalmente na Câmara de Vereadores, uma vereadora me criticou muito, né? E ela tinha deputado dela, né? Eu não sei porque não foi conversar com o deputado dela. E eu acabei apanhando e tá aí o resultado agora. Espero que seja elogiado, pelo menos. Não precisa nem, né? Mas que pelo menos as pessoas saibam que eu nunca prometo que eu não posso. Agora, ninguém olha o teu esforço, né, cara? Essas pessoas. O esforço foi lá arrancar os 5 milhões. E tá aí o dinheiro. A obra vai começar, acho que no máximo, acho que semana que vem, eu acho, porque a ordem de serviço já foi feita. E tem mais uma notícia, né? Nós conseguimos a sede do Cisvale, aqui do lado do estádio ferroviário, centro de especialidades para a União da Vitória. Hussein, vamos falar um pouquinho de eleições ainda. Já está definida a eleição no estado do Paraná. Governador Ratinho Júnior foi o primeiro governador do Brasil a ser eleito no domingo, foi o Ratinho Júnior, né? Acho que uma das maiores distâncias entre, a segunda maior, em relação ao segundo colocado. A segunda maior margem de votos foi a do Ratinho Júnior. Mas temos no dia 30 que definir o futuro do nosso país, a eleição.
para presidente da República. De um lado, o atual presidente, Jair Bolsonaro, do outro, Luiz Inácio Lula da Silva. Como que você tem visto esse processo eleitoral nas tuas andanças aí pelo estado todo nesses dias? Como vai se definir essa eleição? Você arrisca um palpite aqui, não? Eu acho que a situação pró-Bolsonaro melhorou muito. Fazendo uma análise fria do processo, né? A distância era maior. Eu não vou dizer que as pesquisas erraram. Na margem de erro, aí deu, e acho que o processo é um processo extremamente positivo. Se tivesse que apostar hoje, né, que com todo respeito à carreira do Lula e demais, estou fazendo uma análise técnica hoje. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria na vitória do Bolsonaro. Aposta. Inclusive hoje pela manhã o governador eleito de Minas, Romeu Zema, deu uma coletiva, né, declarando apoio. Ele ficou isento, digamos assim, no primeiro turno, não declarou apoio a nenhum candidato, porque o PL tinha candidato lá em Minas Gerais, mas ele já declarou que vai apoiar o Bolsonaro, o que é também um apoio importante, né? Minas Gerais é um dos maiores colégios eleitorais. E nós vamos seguir aqui o caminho do governador. O caminho do governador, nós vamos apoiar, o governador certamente vai reunir os deputados eleitos. Eu já recebi essa informação de que nós seremos chamados em Curitiba, né? E evidentemente o governador vai nos pedir que nós redobremos os esforços, né? E o governador, você já sabe quem que é o candidato dele. Sem essa entrevista também a gente vai reproduzir-la na CBN Cascavel e também na CBN Ponta Grossa. O que você teria a falar para esses municípios aí, para essas praças tão importantes na sua votação que você conseguiu aí nesse pleito? Em relação a Ponta Grossa, eu quero deixar um forte abraço para toda a nossa coordenação, em nome do Eliseu Chiociai, nossos vereadores. Fizemos uma eleição significativa de quase 3 mil votos, fizemos quase 10 mil votos nos Campos Gerais e pode ter certeza, eu fiz muito por essa região, vou fazer muito mais ainda. Na região oeste, eu quero deixar um abraço a todos, Cascavel, Céu Azul para frente, ali tem uma grande audiência. No oeste inteiro eu fiz 32 mil votos, só que ele tem uma característica diferente. Eu já fiz antes de pegar o voto. E as pessoas já viram, então pode contar comigo, nós vamos fazer muito mais. Bom, o tempo passa, urge, né, deputado, o tempo passa rápido e nós temos que encerrar a entrevista, que temos compromisso com os nossos patrocinadores, mas acho que o papo foi muito bacana, interessante, produtivo, né? E tenho certeza, deputado Ussenbach, que essa é a primeira de muitas conversas que nós vamos ter aqui na CBN ao longo do seu mandato, né, porque é sempre importante a gente estar conversando com o senhor, com a sua liderança que o senhor tem aqui na nossa região. Eduardo, obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço, é sempre bom receber o Ussenbach aqui conosco. Lembrando a você que nos ouve, pode assistir essa entrevista, estamos ao vivo. Canal do YouTube, Facebook, vai ficar lá a entrevista registrada e logo mais vamos dar um pulinho lá na nossa irmã FM Verde Vale também. O Ussen vai conversar com a Vanessa Stenzel, um papo mais descontraído lá com a nossa âncora e vamos seguindo aí. Obrigado, Ussen, e volte sempre. Ussen, muito obrigado pela presença, parabéns mais uma vez e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, contem comigo, forte abraço, nós vamos fazer os 4